Vamos lá, gente. Vamos dar uma olhada aí, galera, no que é um circuito em paralelo, né? O circuito em paralelo, ele é um circuito como, né? Vamos pegar aqui um cilindro, né? Esse cilindro ele tem uma área A1, que seria essa área, e um valor de resistência R1. Eu vou pegar um outro cilindro, que seria um outro fio, né, com uma área A2 e uma resistência R2. O que é colocar em paralelo? Colocar em paralelo é exatamente colocar, ó, um do lado do outro. Ou seja, quando eu coloco um do lado do outro, eu passo a ter então, né, um novo fio, que é na verdade um fio, ó, com esta área. É um fio mais grosso, né? Esse fio mais grosso com essa área. Então é como se eu tivesse na verdade agora um fio assim, ó, com essa área. Quem é essa área? Essa área é a área equivalente. Ou seja, essa área vai ser a soma da primeira área com a soma da segunda área. Só que, pela nossa relação lá da resistência, né, onde R é ρL sobre A, o que acontece? Resistência e corrente são grandezas inversas. Isso quer dizer que, se eu estou somando as áreas, para somar a resistência, eu vou somar invertido, né? 1 sobre R1 mais 1 sobre R2, que é a relação que eu tenho aqui. Geralmente o pessoal costuma fazer aquela produto soma, que é o MMC já feito, né? Pega o R1 vezes o R2 e divide por R1 mais R2, que é bastante prático quando você tem dois. O desenho tradicional disso aí é o que? É você ter uma coisa assim, né? Então aqui você tem um nó, aqui você tem outro nó, aqui você tem um valor de resistência R1, aqui um valor de resistência R2. O interessante aqui é entender que a corrente que chega aqui, o I, ela vai se dividir no nó. Então eu vou ter uma corrente I1 vindo aqui para cima e uma corrente I2 vindo aqui para baixo. Tal que no final essa saída vai ser I. Ou seja, essa corrente continua sendo a soma das duas correntes, não pode sumir, né? E a DDP, a tensão é que é igual. Por quê? O que acontece? Se eu tenho aqui um fio e aqui tem uma resistência, né? Resistênciazinha. Isso quer dizer o seguinte: o valor da voltagem que eu tenho aqui, por exemplo, sei lá, 2 volts. Aqui continua 2 volts. Aqui continua 2 volts. É apenas ao atravessar a resistência que ela vai perder. Vai cair 1 volt, por exemplo. Isso quer dizer o seguinte: nesse desenho aqui de cima, se aqui eu tenho um valor V de volts, aqui eu também vou ter o mesmo valor V. Aqui eu vou ter o mesmo valor V. E só ao atravessar o resistor é que você vai perder essa voltagem, né? Se a gente quiser colocar números para pensar, né, pode pensar na seguinte situação, ó. Vamos pensar aqui, ó, em números, né? Por exemplo, vamos pegar um cara aqui, onde chega uma corrente de 3 amperes e dois resistores, né? Um resistor de 1 ohm e um resistor de 2 ohms. Esses 3 amperes vão dividir. Quem tem menor resistência vai receber mais corrente. Então aqui eu vou ter os 2 amperes passando. Esse cara que tem maior resistência vai ter menor corrente. Aqui eu vou ter 1 ampere passando. Se você observar bem, né, U é igual a RI. Se você multiplicar este R1 por 2, eu vou ter então, ó, 1 ohm vezes 2 volts. No caso de baixo, a mesma coisa. Você vai ver, eu vou ter agora, ó, 2 ohms vezes 1, os mesmos 2 volts. Ou seja, no paralelo, o U é que é igual, né? No paralelo, o U, a nossa tensão, é a mesma tensão. Legal? Isso aí, galera. Um abraço.